Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre osciloscópios. Normalmente, quando o pessoal começa a estudar eletrônica, tem mais contato com o multímetro, que é um equipamento mais barato, um equipamento mais comum. E aí o osciloscópio acaba usando só em algumas aulas práticas, às vezes fica aquela insegurança de não poder usar todos os recursos, né? O aluno sempre sai com aquela dúvida, será que eu aprendi de verdade? Será que eu não aprendi? Então, a ideia dessa aula não é esgotar o assunto, porque cada osciloscópio é diferente e tem muitas funções para a gente ver, ficaria bem cansativo até, ainda mais fazer uma aula nesse formato, mas a ideia é a gente dar uma ajuda, principalmente com relação às funções principais. E aí você pega qualquer modelo de osciloscópio e pelo menos o principal você consegue mexer, né? Fazer uma leitura básica de um sinal, você tem segurança para mexer nas principais funções e interpretar o sinal que vai aparecer na tela, tá bom? Então, vamos com calma, vamos ver mais de um modelo, mais de um tipo de osciloscópio e vamos retomar alguns conceitos aí sobre a medição em si. Então, estou apresentando aí um modelo de osciloscópio bem comum, tá? Ele é bem usado, ainda tem muito, apesar de ser um equipamento antigo, acredito que década de 70, 80 já estavam fabricando modelos bem parecidos com esse. Esse é um modelo que você ainda vai encontrar muito por aí, tá? Se for trabalhar com eletrônica de bancada, se você for ver, inclusive tem para vender ainda modelos bem parecidos, tá? E aí o que a gente tem nesse osciloscópio que a gente tem que realmente prestar atenção para poder trabalhar com ele e fazer uma leitura aí do sinal? Primeira grande diferença é que no multímetro você coloca as pontas de prova nos pontos que você quer fazer a medição e aparece um número, né? Aí você anota aquele número, interpreta, tem um valor ali. No osciloscópio não, vai aparecer uma forma de onda, vai aparecer ali um desenho. E aí você vai ter que interpretar esse desenho, né? Então, o que a gente precisa saber primeiro sobre o osciloscópio? Bom, a tela dele ela é inteirinha quadriculada, tá? Pode até esquecer esses risquinhos menores que aparecem aí, olha só cada quadradinho mesmo. Então você vai ver que na vertical, quer dizer, de baixo para cima ou de cima para baixo, do primeiro até o último quadradinho, a gente vai contar 8 divisões, tá? E contar lá de baixo até a metade da tela são 4 divisões, depois da metade da tela para cima mais 4. E na horizontal são 10 divisões. Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você vai contar 10 quadrados. São esses quadrados que são importantes para a gente fazer a leitura do sinal. Porque dependendo quantos quadrados desse a onda ocupar, e isso tanto vale para vertical quanto para horizontal, é isso que vai dar para a gente o valor do sinal, o valor da onda. Tá? Mas que valor? Então, aí entra aí o segundo ponto. Na vertical, a gente está falando em tensão, a gente está falando em volts. Então, cada um daqueles 8 quadrados vai valer tantos volts. Ah, mas quantos volts vai valer? Vamos chegar lá. Depende do que você vai selecionar, tá? Mas cada quadrado na vertical, ele vai valer X volts, tá? Ele vai valer ele vai ter um valor de tensão. E cada quadrado na horizontal, cada um daqueles 10 quadrados, ele vai ter um valor de tempo, tá? E tempo é o quê? É segundos, são milissegundos, são microsegundos. Então, é um tempo, claro que quando a gente fala em milissegundos, microsegundos, isso é muito rápido. Então, a olho nu, a gente não conseguiria ver essa mudança. Por isso que o osciloscópio ajuda a gente. Tá? No osciloscópio, a gente consegue ver a forma de onda ali parada, ele está reproduzindo o que acontece bem rapidamente e a gente consegue fazer a medição desse sinal. Tá? Então, para a gente ter essa dica que eu falei de pegar um osciloscópio e conseguir trabalhar com ele, independente do modelo, independente do fabricante, você está em frente a um osciloscópio que você nunca usou na vida, você nunca viu.
né? Uma boa dica é o quê? É lembrar disso, é lembrar que você tem um sinal que você vai fazer a medição, que ele na vertical ele vai ser um valor de tensão e na horizontal ele vai ser um valor de tempo. E aí começa a análise do equipamento em si, tá? Você vai analisar o equipamento osciloscópio em si. Como é que você vai fazer isso? Então, olhando para frente, para o painel do osciloscópio, você vai procurar aonde está escrito vertical e horizontal. Tá? Quase todo osciloscópio vai ter isso aí gravado em algum lugar. Tá? O nosso aí a gente já consegue ver. A tela está à esquerda, tem alguns botões ali que é para regular a intensidade do sinal, para ele ficar mais forte ou mais fraco, regular o foco, logo à direita da tela. E aí depois, se você olhar lá em cima no equipamento, já está escrito lá vertical, né? E tem inclusive posição, e você percebe que tem posição para cima e para baixo. Quer dizer, você consegue subir e descer o sinal na tela. Tá? Então, como a gente está falando da vertical, a gente está falando de volts, a gente consegue localizar o sinal na tela, quer dizer, colocar o sinal onde a gente quiser na tela, mais para cima, mais para baixo. Ele não vai mudar o tamanho por causa disso, quer dizer, o número de divisões que ele ocupa não vai ser alterado. E aí você consegue fazer a medição certinha de quantas divisões ele está ocupando, quantos quadradinhos ele está ocupando. Tá? Ah, mas tem dois botões ali de posição. É porque ele consegue, nesse caso desse osciloscópio, ele consegue medir dois sinais ao mesmo tempo. Tá? Então é como se fosse um multímetro que tivesse ali 4 pontas de prova. O multímetro sendo mede um sinal de cada vez. Né? Imagina que você conseguisse medir dois sinais. Você tem duas pontas vermelhas, duas pretas, você pega a vermelha e a preta, mede um sinal, e a outra vermelha e preta mede outro. O osciloscópio ele pode fazer isso. Tá? Então, na própria tela aí nós temos dois sinais. Apesar deles serem iguais, né, eles estão com uma diferença aí só de fase, que a gente chama de tempo. Né? Quando um é positivo, o outro é negativo. Você vê que quando um está para cima, o outro está para baixo. Mas ele consegue medir dois, três, até quatro sinais, dependendo do modelo do osciloscópio. O mais comum são dois sinais. Tá? E aí, logo abaixo desses botões posição, você vai ter outros botõezinhos ali, tá? De modo. Então, se você quer medir um canal só, se você quer medir os dois, o que você quer apresentar na tela. E depois tem os botões ali de rotação. Não sei se dá para ler ali, mas está escrito volts por divisão. Volts barra div. Né? Quer dizer, quantos volts vale cada quadrado daquele? Na vertical. Tá? Então, vamos supor que a gente tenha selecionado esse botão, a gente colocou 1 volt por divisão. Vamos olhar lá na tela. Quantos quadrados inteiros o meu sinal está ocupando na tela? Ele está ocupando pelo menos, vamos olhar só o sinal de cima, esquece aquele sinalzinho de baixo, vamos olhar só o desenho de cima. Ele está ocupando 2 quadrados inteiros, não está? Ah, mas o quadrado de baixo ele não está pegando totalmente, o de cima ele passa um pouquinho. Aí, o que você podia fazer? Ir lá no botão posição, descer o sinal um pouquinho e deixar bem rente ali, quer dizer, no comecinho da divisão, no começo da linha do quadrado, você coloca aquele traço verde de baixo do sinal e no começo de cima você coloca o outro. Você vai ver que ele vai ocupar duas divisões. A gente falou que cada divisão estaria valendo o quê? 1 volt. Então esse sinal tem 2 volts. 2 volts pico a pico, que a gente chama. Ou 1 volt de pico, né? A gente aprendeu isso em eletrônica analógica. Tem o sinal eficaz, tem o sinal de pico e o sinal pico a pico. Nesse caso, falando de um extremo a outro, de baixo até em cima da onda, sinal pico a pico, teria 2 volts. Tá? É assim que a gente vai fazer a medição no osciloscópio. Ah, se a gente mudar de 1 volt por divisão para qualquer outro valor, aquele sinal ele vai aumentar de tamanho ou diminuir. Por quê? Porque o quadrado ele passou a ter um valor diferente. Então aquele sinal ele vai posicionar diferente na tela. Tá ok? Então é assim que a gente vai fazer medições na vertical, desculpe,
no nosso osciloscópio. E medições no horizontal, quer dizer, para a gente medir o tempo. De novo, a gente vai olhar para o painel do osciloscópio, vai localizar onde está escrito horizontal, tá? Então tem ali do lado direito do nosso osciloscópio, logo lá em cima está escrito horizontal. Tem um botão de posição, onde você consegue mexer também o sinal para a esquerda e para a direita. Você movimenta aquele desenho, aquela forma de onda, tá? Para a esquerda ou para a direita, conforme for mais conveniente para você fazer a leitura. Tá? E tem um botão que vai estar escrito tempo por divisão. Time/div, pode estar em inglês também. Né? Esse botão, ele é o equivalente ao volts por divisão na vertical. Só que ele está se referindo agora às divisões da horizontal. Então, ele vai dizer quanto tempo vale cada quadrado daquele. Tá? Então, vamos olhar aquele sinal de cima da nossa tela. Vamos medir o período dele. O que é o período? A gente viu lá em eletrônica analógica que o sinal ele repete, ele tem um ciclo e o tempo de duração desse ciclo a gente chama de período. E aí, se você não lembra, dá uma olhadinha lá, revisa lá na sua aula ou dá uma pesquisada aí que você vai ver o que é o período do sinal. Tá? Então o sinal ele fica repetindo. A gente lá está vendo que é uma onda que ela repete o mesmo desenho, a mesma forma várias vezes. Ela fica positiva, desce e fica negativa. Aí ela fica positiva de novo, igualzinha da primeira vez, desce e fica negativa. Fica positiva de novo, desce e fica negativa. Ela está repetindo. Então vamos contar o período como da primeira vez que ela fica positiva até o momento que ela fica positiva na segunda vez. Então estão vendo logo do lado esquerdo ali da tela, ó, ela fica positiva, aí fica um tempo positiva, desce, fica negativo, e aí depois sobe de novo. Só olhando o sinal de cima, esquece aquele de baixo. Tá? Quantas divisões aquele sinal está ocupando na horizontal agora? Então, do momento que fica positiva, ela fica positiva, desce, fica negativa, ficou positiva de novo. Conta daquele início da onda, não interessa que ela está subindo e descendo, conta só na horizontal. Quantos quadrados ela está ocupando? Quantas divisões ela está ocupando? Não são 3 quadradinhos ali? Os 3 primeiros quadradinhos? Vamos supor que aqueles quadrados está valendo 10 milissegundos cada um. Aonde eu vou ver isso? Naquele botão de tempo por divisão. Ali vai estar dizendo quanto tempo vale cada divisão do osciloscópio. Se for 10 milissegundos, são 3 quadrados, 10, 20, 30. Então o período daquela onda vai ser de 30 milissegundos. Tá? Aí depois ela vai repetir, vai fazer outro ciclo de 30 milissegundos. Depois outro ciclo de 30 milissegundos. Ela vai repetir, você precisa saber o tempo de um período só, porque depois você pode calcular frequência com esse valor e usar esse valor para outras coisas, tá bom? Então, essas duas medições, que é tensão e que é na vertical e tempo, que é na horizontal, qualquer sinal você vai ter que fazer, não tem jeito, tá? Se você localizar isso aí em qualquer modelo de osciloscópio, vai ser útil para você, porque você vai ter que usar isso e vai ter que trabalhar com isso na medição, na leitura do seu sinal. Tá? Você pode até pesquisar outros modelos de osciloscópio e fazer esse teste, e você vai encontrar com certa facilidade, já vai te dar mais confiança para trabalhar com o equipamento. Coloquei um outro modelo aí mais antigo, você também pode localizar aí, ó. Ele também tem 2 canais, quer dizer, ele pode medir 2 sinais ao mesmo tempo. Você também tem a tela toda dividida aí, né, nas seções, nos quadrados que vão te ajudar a fazer a medição da tensão e do período. E você pode localizar vertical, horizontal na tela e os botões de volts por divisão relacionados à vertical e tempo por divisão relacionados à horizontal. Tá? Existem outras funções, que é o trigger, por exemplo, que na prática ele ajuda a sincronizar o sinal, é parar o sinal na tela. Tá? Então, mas isso requer uma aula um pouquinho mais extensa aí para você conseguir deixar o sinal paradinho na tela.
E esse modelo aí? Esse é um osciloscópio digital, tá? O osciloscópio analógico, ele tem o mesmo princípio de funcionamento daquelas TVs antigas, de tubo. Então ele também tem um tubo que a gente chama de CRT, de tubo de raios catódicos, e o digital não, né? Normalmente é uma tela, é diferente. A grande vantagem dele é que ele dá já o valor do sinal mastigadinho aí, prontinho pra gente. Tá? Se você reparar na própria tela dele, ele mostra qual é o sinal. Você tem recursos nele que você consegue ver qual é o valor de pico, o valor pico a pico, o valor eficaz. Ele já faz esses cálculos, dá o valor de tensão, de frequência, de período. Então ele é um osciloscópio mais fácil de usar. Repare que esse osciloscópio, lá embaixo dele, ó, no canto direito, ele tem CH1, CH2, CH3, CH4. Você viu? Esse CH é de channel, de canal. Então ele pode medir 4 sinais diferentes simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá? E nesse caso, os sinais são coloridos, que é para não confundir um com o outro. O analógico é sempre aquele feixe verde, não tem jeito. Tá? Por isso que você coloca um para cima, um para baixo, que é para poder te ajudar a fazer a medição. E a gente não podia deixar de falar da ponta de prova do osciloscópio. Né? Ela tem esse encaixe que você trava ela no equipamento. Então você vai rosquear ela, você vai fazer um giro nela, uma meia volta mais ou menos, não chega a ser uma rosca. E ela trava, quer dizer, você não consegue soltar ela facilmente. Tá? No outro canto é como se fosse o positivo e o negativo do multímetro. Tá? Essa parte fixa é o positivo e a garrinha, né, essa parte que tem um cabinho flexível aí com uma garra, a gente chama de garra tipo jacaré, é o negativo. E são com esses dois pontos que você vai usar para medir a tensão, né, para medir o sinal que você quer conhecer na sua placa, no seu circuito. Tá? A grande questão é que ela tem uma chavinha, tá vendo essa partezinha amarela na ponta? Ela tem, no cabo dela mesmo, né? Ela tem uma opção aí de amplificar o sinal. Então, quando você tem um sinal muito grande que não cabe na tela do osciloscópio, quer dizer, o desenho dele é extrapolar, você não consegue colocar ele lá. Essa ponta ela consegue atenuar o sinal, ela consegue diminuir o sinal em 10 vezes, e aí o sinal vai ficar 10 vezes menor, na amplitude só, ele não mexe na frequência, e você consegue então visualizar ele na tela. Lógico que se você medir 2 volts de pico, você sabe que na verdade ele tem 20, porque ele atenuou em 10 vezes, então tem que ficar atento só nessa parte aí da ponta de prova, tá ok? Mas é isso aí. Pessoal, qualquer dúvida deixem aí nos comentários. É uma explicação geral, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.